Boa noite a todos. Eu sou a professora Raquel Costa, sou formada em letras, dou aula, já perdi a conta, há 15 anos. Eu dou aula em cursos preparatórios para concursos, até que eu cismei de fazer o meu concurso também, fiz concurso para o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, passei. E sou servidora desde 2008. Mas eu sempre gostei muito de dar aula, então eu nunca parei. Mesmo tendo entrado para o tribunal, eu decidi que eu ia continuar dando aula. Agora, então, com essa facilidade aí da internet, fica mais fácil ainda, né? Vocês escolheram um concurso muito bom, né? Muito bom, é um excelente salário, um excelente concurso para quem é da área, né? São raras essas oportunidades que vocês têm de concurso na área de vocês, e vocês estão muito certos em aproveitar, porque é um excelente concurso. E a ESAF é a banca. Eu sei que tem muita gente que tem muito medo da ESAF, mas todas as bancas, elas têm um padrão, elas costumam ter um padrão, né? Eu sei que CESP normalmente dá problema para algumas pessoas, né? Porque às vezes, para determinados concursos, eles funcionam de uma determinada maneira. Por exemplo, o CACD funciona de uma determinada maneira. Eu, por exemplo, o concurso que eu fiz para o tribunal foi CESP, mas foi um concurso diferente, não foi com certo e errado, foi com múltipla escolha. Então, às vezes, as bancas às vezes mudam um pouco o perfil dependendo do órgão, né, que as contrata. Mas, nesse caso aqui da ESAF, é uma banca que está acostumada a fazer concurso para fiscal, né, normalmente faz concursos aí de nível superior, alguns de nível médio, mas o forte deles... Os cabelinhos feios aqui. O forte deles, o forte dessa banca, né, é o concurso de nível superior. E normalmente são concursos, né, para fiscal, concursos aí que exigem um conhecimento técnico, um conhecimento intelectual, inclusive, muito alto dos alunos, tá? E aí, por isso, claro, não, né, é raro, a prova de português da ESAF é uma prova, sim, é uma prova difícil. A boa notícia é que é uma prova que costuma ser bem elaborada, não é uma prova que costuma ter lá muito problema, né, com recurso. É claro que tem seus recursos, tem suas questões anuladas, isso daí é difícil. Eu, por exemplo, também faço apostilas, eu dou aula, por exemplo, lá no tribunal mesmo, tem uma escola judiciária, dou aula lá, e às vezes eu sou convidada para fazer apostila para eles. E às vezes eu faço umas questões assim que só quando eles fazem a revisão é que eles percebem que tem algum problema na questão, que tem algum erro, enfim. É difícil, às vezes, para o professor perceber se você está com alguma coisa na cabeça e você quer extrair aquele conhecimento do aluno, e aí você faz a questão e não percebe que tem algum defeito, que tem alguma coisa. Mas isso pode acontecer, mas isso é mais raro, com algumas bancas, né, que são mais sérias. Bom, vocês sabem que vocês têm que se preparar para um concurso pensando bastante na banca, né? Eu, quando fiz a minha pós-graduação, eu fiz minha graduação e minha pós-graduação, as duas coisas eu fiz na UFRJ, na Faculdade de Letras. E na minha pós-graduação eu fui orientada pelo chefe da banca do NCE, que é aquela banca da UFRJ, professora Agostinho Dias Carneiro. Na ocasião, eu já dava aula em cursos preparatórios e eu me lembro de perguntar para ele sobre as provas de concurso, qual era a melhor maneira de estudar, o que ele achava, tudo mais, né? Enfim, que dicas que ele poderia me dar a respeito disso. E ele me falou sempre estudar pela banca, né? Ele falou, em relação ao português, né? A gente está falando aqui de português, falando de outras matérias, porque aí tem matéria que você não sabe absolutamente nada e você precisa começar do zero. Falando de português, todo mundo estudou português na escola, né? Todo mundo sabe
né, o mínimo ali de português, então você não precisa pegar a gramática e começar lá do zero, né, página 1, ortografia, você não precisa disso. Então, ele me falou, no caso de português, o ideal é sempre pegar provas anteriores. E como é que você deve fazer isso? Você pega provas anteriores, várias, não só as mais recentes, né, antigas também, porque eles fazem um banco de questões e você não tem cérebro para criar tanta questão. É muito difícil, gente, é muito cansativo, tá? Criar questão, ainda por cima tem esse problema que você cria e outra pessoa tem que ler, várias pessoas têm que resolver a sua questão para você saber se ela é válida ou não, né? Se a pessoa vai compreender o que você está querendo dizer, qual o nível que está, se a sua questão está muito difícil, se está muito fácil, se está mediana, enfim. Se está alcançando o objetivo dela, né? Então, dá muito trabalho. Então, é comum, aquele banco de questões ali, o professor, quando cria, ele assina um termo, né? Claro que ele é pago para isso, mas ele assina um termo em que ele passa os direitos autorais, né, para a banca lá, para quem vai publicar as questões dele. Então, fica aquele banco de questões ali guardado e aquelas questões vão sendo reaproveitadas, nem que a banca altere algumas partes, né, da questão para não ficar exatamente igual como era, né? Eles podem alterar a ordem, podem mudar uma palavra ou outra, enfim, mas a essência é a mesma. Então você tem sempre que estudar pensando, né, com foco na banca. E aí, voltando então, o professor Agostinho, ele dizia, pegue provas anteriores, em caso de português, e vai fazendo as questões. Então, você pegou lá a primeira prova. Você fez a primeira questão. Normalmente é de interpretação, tá? Então, era só interpretação, essencialmente interpretação, você foi bem, foi mal, enfim, isso é interpretação em caso à parte, que a gente depois até pode falar sobre isso, porque é importante, porque cai em todas as provas de português, mas vamos deixar a interpretação um pouquinho de lado agora. Aí você foi passando as outras questões, aí tinha uma questão lá que exigia de você um conhecimento de crase, e você acertou. Acertei essa questão com convicção, eu fiz essa questão sabendo que eu estava acertando, porque eu tinha convicção da resposta. Então, beleza. Assunto superado. Toda vez que você passar por uma questão de crase, né, é interessante que você observe. Bom, eu estou acertando as questões. Vamos lá, pessoal, desculpem. Sexta-feira tem muita gente baixando vídeo ilegalmente na internet, e aí dá isso. Enfim, sei lá, tô falando uma bobagem aqui porque eu tô chutando, não sei. Netflix, pois é, delícia. Bom, então, como eu dizia, e aí o professor Agostinho falou para mim, bom, você vai pegar, então vamos supor, já viu que crase está superado, então você vai ter um caderninho lá que você vai fazer o controle de tudo que você precisa estudar, né? Então, crase, saiu crase da sua vida, você não precisa estudar crase. Isso aí, vamos supor que você esteja ali na sua primeira semana de estudos, tá? Ainda mapeando, né, os seus estudos, como você vai estudar. E aí você tá fazendo as questões. Bom, aí fez uma questão de crase, fez uma questão de pontuação, fez uma questão, ou então, como a Exaf gosta de fazer, que a gente vai ver aqui, tem aquela questão que tem todos os assuntos lá dentro. Todos não, mas muitos assuntos lá dentro. Tem essas questões que eles pedem para você avaliar a reescrita, né, de um texto. O texto foi reescrito. E aí você tem que avaliar se há algum erro, né, nesse processo, né? Esse tipo de questão cai normalmente regência, cai pontuação, cai crase, cai concordância, então você tem que saber várias coisas. Mas, por exemplo, se você está lá ainda fazendo o seu mapeamento e pega uma questão dessa, então você vai anotar lá. Bom, nesse item aqui eu consegui achar um erro de crase. Nesse item aqui eu consegui achar um erro de concordância e um erro de regência. Nesse item aqui eu não sei o que está errado. O gabarito está dizendo... Então, olha só, se você errou a questão,
percebeu que naquele item ali, né, você tem que saber, bom, A, B, C, D ou E é a que está certa, que não apresenta nenhum erro gramatical. Mas você tem duas, você está entre dois itens, né? Sei lá, entre a e a B, então significa que você não está conseguindo encontrar, né, todos os erros que você deveria encontrar naquela questão. Então tem alguma coisa faltando. Mas nos outros itens você conseguiu perceber que você achou um erro de concordância, que você achou um erro de crase e tal. Você pode ir anotando isso. Bom, concordância, eu tô legal. Sei lá, regência, tô legal. Pontuação, eu tô legal. Mas tem uma questão aqui, tem um item aqui que eu não tô conseguindo saber o que tá errado. Então você não sabe se de repente ali vai repetir tem uma concordância diferente que você não conhece. Então você não vai poder ticar. A concordância tá resolvida, eu sei concordância. Não, tem que tomar cuidado. Esse tipo de questão é um perigo. A ESAF adora justamente porque é motivo para cobrar qualquer assunto em gramática, tá? Mas outras questões não, você consegue fazer esse mapeamento de forma bastante clara. Agora, uma dica que eu dou para vocês. Se você ficou na dúvida na hora de marcar e mesmo assim você acertou, toma cuidado. Isso não significa que você está dominando aquele assunto, tá? Então tem que tomar um certo cuidado com isso. Quando você estiver fazendo as suas questões, né, para poder mapear ali o seu conhecimento, anota o que você acertou com convicção, o que você chutou, né? E, obviamente, aquilo que você errou é o que você precisa estudar desesperadamente. Uma outra dica que eu dou sempre, né, é que as pessoas se assustam muito com o conteúdo de português, mas elas se esquecem que elas podem encaixar esse conteúdo em determinados momentos do seu dia. Se você trabalha e você tem um deslocamento, de repente, de 30 minutos até o seu trabalho, da sua casa até o seu trabalho, então você tem 30 minutos para estudar. Todo mundo me ouvindo? Não. Tem, né? Ok, então. Então, prosseguindo. Nós estávamos mapeando, então, nosso conhecimento, fazendo prova e anotando. Bom, isso aqui eu errei. Isso aqui eu acertei. Isso aqui eu tenho convicção que eu sei e eu não preciso mais estudar. Mas eu percebi que aqui eu ainda erro algumas questões, ou então eu só estou chutando, eu só tenho o cheiro da resposta. Então, bom, eu vi que eu tenho que estudar, né, com muito afinco aquilo que eu estou errando. Eu preciso salvar a minha prova naquilo que eu estou errando. E você tá partindo da prova, então você está partindo daquilo que é importante para a banca. Então pode estudar, tá? Você não está perdendo seu tempo. Se a banca está pedindo concordância e você está errando concordância, vai lá estudar concordância. Aliás, concordância é importantíssimo, porque tem casos, né, com o adjetivo posposto. Você tem casos com o sujeito simples, com o sujeito composto. Então, as circunstâncias vão mudando e a concordância muda junto, tá? São muitas regras. Regência, por exemplo, já é mais difícil, você não é um assunto que você consiga esgotar, né? É um assunto que você consegue estudar, você consegue conhecer muitas palavras, a regência de muitas palavras, né, de verbos e de nomes, mas você não consegue esgotar esse assunto. Então, se você está com problema em regência, eu sugiro dar uma olhadinha rápida na gramática, dar uma lida e tal, mas não ficar muito ali na gramática, enlouquecido, decorando listas. O ideal é fazendo questões mesmo, porque aí vai entrando, né? Você vai usar a gramática para consultar a resposta, tá? Então, você está fazendo a prova, percebeu que você não sabe a resposta, você vai usar a gramática para consultar a resposta, para achar a resposta, tá? Antes até de olhar o gabarito. Agora, se você tem convicção, né, assim, se você, aliás, acha, né, que sabe a resposta, você vai lá, responde, depois você olha o gabarito, percebe que você está errado, aí você vai lá na gramática novamente para tentar entender por que é que aquilo ali está errado. Isso, claro, se você está sem o suporte de um professor. Se você está fazendo um curso e tem um professor, obviamente é muito mais fácil você perguntar para ele, porque você vai... não é questão de ser preguiçoso, não é nada disso, não. É uma questão de praticidade, né? Você vai ganhar tempo com isso, tá? Essa, exatamente, a Blenda bem colocou, a visão do professor, né? Porque aí ele vai falar, olha, você está errando isso, se você não sabe isso, então você tem que estudar
tal coisa. Às vezes o aluno está errando crase porque não sabe regência, tá? Em caso de português, por exemplo, né? Eu consigo, nós professores, a gente, né, estuda para isso, a gente consegue perceber qual é a real deficiência do aluno, né? Então, vamos lá para nossa provinha. Eu separei aqui, né, da ESAF, eu separei algumas questões, porque eu fui olhando as provas da ESAF e fui vendo quais eram as questões mais comuns, né? Eles adoram essa questão aqui de ordenar. Voltou. Eu vi que se eu mexer no microfone, ele volta a funcionar. Então Então, tá. caiu no ordenar parágrafos, né? Eu acho que vai travar de novo. Enfim, vamos lá, vamos torcer. Eles também gostam dessas questões, né, em que eles reescrevem trechos de textos e apenas um trecho não contém erro de gramática, tá? Há algumas questões também em que você tem que avaliar o uso do conectivo. O que isso quer dizer? Que você tem que saber o valor do conectivo, você tem que conhecer o valor, você tem que saber empregar o valor, empregar o conectivo, né? E as questões de interpretação que sempre vão estar lá, não tem jeito, essas questões são importantes, né, para dar uma certa subjetividade ali na prova e ajudar a eliminar, né? Tem muita gente que tem muita dificuldade nisso. Então, antes de partir para as questões, eu falei que eu ia deixar essa parte de interpretação um pouquinho de lado, né, quando eu falava sobre o mapeamento, justamente para comentar rapidamente como você deve se preparar para a prova de interpretação. Eu tenho um curso, né, em que eu dou aula de redação. Nessa aula de redação, eu dou aula de interpretação também. Por que eu faço isso? Por que eu escolhi dar essa aula de interpretação junto com o curso de redação? Porque essas coisas estão muito interligadas. Caiu na aula de interpretação, Márcio falou. Exatamente, eu acho que volta rápido. Tá voltando relativamente rápido, então vamos lá. A interpretação é importante que vocês percebam que ela está intimamente ligada à produção textual e se vocês conseguirem enxergar isso, vocês vão conseguir perceber que a interpretação ela articula os conhecimentos que você precisa ter quando você escreve um texto. Quando você começa a enxergar isso, as questões de interpretação ficam muito mais claras. Não adianta você buscar objetividade nas questões de interpretação, aquela objetividade que existe nas questões de gramática que você não vai encontrar, tá? Mas também não é aquela subjetividade toda que as pessoas ficam loucas e os alunos ficam desesperados falando comigo, não, mas eu não consigo viajar no texto. Não, você não precisa viajar nos textos. Basta que você consiga compreender o texto e inferir as informações que são necessárias, tá? Então, as questões de interpretação, como é que você vai trabalhar com essas questões de interpretação? Com seu materialzinho na mão, sua caneta na mão, você vai ler o texto já assinalando tudo aquilo que você percebeu que é muito importante no texto, ou que você de repente não compreendeu, com um trecho que você ou considerou importante, ou que você não compreendeu com alguma palavra que você achou difícil, você marca. Isso tem que ser muito visual para você, e você, ao final, quando você olhar para o seu texto, você vai ver que ele está mais ou menos ali rabiscado, sublinhado, enfim, com as marcações que você achou necessárias. E aí você vai conseguir tirar do texto aquilo que é informação importante, tá? Sempre, obviamente, fazendo a diferenciação do que é inferência e o que é interpretação, tá? Inferir é aquela informação que você pode afirmar que existe no texto, tá? Então, por exemplo, se eu chego para vocês e falo, o meu filho mais novo tá brincando, e vocês podem afirmar que eu tenho mais de um filho.
certo? Porque eu falei meu filho mais novo, isso significa que ele tem um filho mais velho, tá? Você não pode dizer, vocês não poderiam dizer quantos filhos eu tenho, né? Isso não dá para dizer. Mas vocês podem inferir que eu tenho mais de um filho, vocês podem afirmar que eu tenho mais de um filho, tá? Já a interpretação não, a interpretação é o que dá margem, né, a, a leituras um pouco diferenciadas, tá? Mas elas, ainda assim, elas estão dentro, tá, de um limite ali que você vai ter para interpretar, né? Há uma margem para você fazer a sua interpretação. E é nisso que a banca, normalmente, é com isso que ela trabalha, sobretudo usando seu conhecimento de mundo. Ela vai ativar o conhecimento de mundo que existe em você, que ela sabe que existe em você, né, com questões da atualidade. No caso de vocês, né, desse órgão especificamente, né, de agropecuária, né, de repente trabalhando com textos que têm a ver com esse conhecimento, né, por exemplo, eu peguei a prova da FUNAI, eles colocam muito texto sobre índios e tal, então eles vão, por que eles fazem isso? Porque é legal manter o tema? Não é isso, a banca poderia colocar um tema aqui de literatura, né, seria bastante interessante se ela fizesse isso, mas não, ela usa o tema do índio, por exemplo, no concurso da FUNAI, porque ela sabe que ela vai ativar em você um conhecimento de mundo, porque ela sabe que você, que está fazendo o concurso da FUNAI, tá, de alguma forma, integrado com o assunto índio, tá? E aí, quando coloca um texto que você já está mais ou menos familiarizado, na realidade não está facilitando para você. A verdade é que ela vai tentar enganar você numa pegadinha, né? Porque você vai seco numa... Eu não sei o que está aparecendo, qual é a página que está aparecendo aqui para vocês, mas me digam, por favor, confirme. Questão 5, exatamente. Então, era isso que eu queria, né? E tá lá na questão 5, essa prova é da FUNAI, né, de 2016, eu preferi pegar uma prova recente para a gente poder ver como é que tá a banca agora, mas não ignorem as provas mais antigas toda vez que vocês estiverem preparando para um concurso, porque elas são importantes também, tá? Ainda me ouvem, né? E tá lá na questão 5, ele diz, né, indique o conector que corretamente pode ocupar a posição inicial do período abaixo, assinalada por, e aí o sinalzinho lá para você completar, né? É o lugarzinho que vai entrar o conectivo. Eu separei essa questão porque eu percebi que eles gostam de... Então, vamos lá. Bom, Márcio está avisando que tá calmo. Isso aí, Márcio, fica calmo. Mas é importante mesmo escrever aí no chat para mim, porque às vezes eu fico sem noção aqui e continuo falando que não é louca. E aí vem o texto, né? As principais investidas contra a identidade dos índios e a integridade do Parque Indígena do Xingu surgem na forma de projetos de hidrelétricas e de leis que prevêem mineração nas reservas e demarcação de terras indígenas. Os xinguanos mantêm intensa mobilização política para defender seus direitos e fazer a sociedade atual reconhecer as contribuições que eles podem oferecer-lhe. Pois bem, você tem que, né, marcar ali qual a alternativa correta, se é a alternativa que mostra o com quanto, o por quanto, o como, o embora ou por mais que. E não à toa eles colocaram, né, com quanto na letra A e por quanto na letra B, que é já para você ter um microinfarto e ficar nervoso e errar a questão, tá? Porque todo mundo se assusta com quanto, com por quanto. E aí eu fiz assim um pequeno esqueminha que é o que você pode fazer na sua prova quando, né, estiver lá resolvendo. Bom, como é que eu vou resolver isso aqui? Bom, conectivo não tem jeito, você tem que saber o que ele significa, né? Nesse caso, você tem que saber o que ele significa. E você nem precisa classificar aqui como eu classifiquei, eu coloquei só, né, para a gente perceber a relação entre as orações, né? Porque aí tem uma forma de você, de repente, conseguir sair pela classificação da conjunção, tá? Ó, a Milana está perguntando se
outra pessoa, né? Tá picotando o áudio para outra pessoa. Tem mais alguém aí que tá com o áudio picotando? Enquanto as pessoas respondem, a gente vai seguindo, tá, Milena? Então, com quanto significa embora, se você pode, você tem duas opções. Você pode buscar no dicionário, né, o significado de cada conectivo desse, quando você estiver estudando, claro, né? Ou você pode buscar a resposta na gramática. Na gramática vai ter o significado e a classificação e o emprego, né? A gramática vai ser mais completa. Mas se você estiver estudando assim rapidinho e tal, dando uma lidinha, você pode pesquisar no dicionário, tá? E aí tem um dicionário online chamado Priberan, eu não sei se vocês conhecem. Vou escrever aqui para vocês anotarem. Priberan. É um dicionário de Portugal e ele mostra a forma de Portugal, mas mostra a do Brasil também, tá? E é um dicionário online muito confiável, muito bom, muito rápido, fácil de acessar, fácil de usar, e eu recomendo. Mas é claro que o Aurélio é excepcional, né? Quem tem o Aurélio mesmo físico em casa, ele é maravilhoso porque ele tem regência, ele tem todos os empregos, né, de cada palavra, dá exemplos também, então é um dicionário bastante completo, tá? Então, enfim, você pode olhar no dicionário ou pode olhar na gramática. E vocês vão me perguntar, mas qual gramática que é melhor para usar? Bom, uma dica é a gramática escolar do Evanildo Bechara, tá? Eu não sei, as edições vão mudando. Eu me lembro que antigamente ela tinha uma capa preta, essa gramática. Eu agora já não sei bem como ela tá, inclusive porque com certeza foi tudo reimpresso, né, por conta do acordo essa capa preta é antiga, né, que eu tenho guardado na memória. Mas é a gramática escolar do Evanildo Bechara, gramática escolar da língua portuguesa, acho que é isso, gramática escolar da língua portuguesa. Porque o Bechara tem duas gramáticas, ele tem uma gramática moderna, a gramática da língua portuguesa, e a gramática escolar da língua portuguesa. A minha recomendação é que vocês estudem pela gramática escolar, tá? E não pela moderna gramática da língua portuguesa, porque é uma gramática muito mais difícil de... Bom, então eu recomendo a gramática escolar do Evanildo Bechara e não a moderna gramática, porque a moderna gramática da língua portuguesa tem uma organização que é bem mais difícil de você consultar, tá? Diferente da gramática escolar, que é fácil, tem exercício, é feita para nível médio, então ele é muito mais didático nessa gramática, tá? E Celso Cunha também vale a pena. É uma excelente gramática, vocês podem confiar. Então vamos lá, você pode consultar na gramática ou você pode consultar no dicionário. Então, com quanto significa embora? Por quanto significa uma vez que? Como significa visto que? Embora significa com quanto? E por mais que significa embora. Então, se eu sei os significados, olha ali, eu já eliminei 3 alternativas, certo? A D e a E, porque elas significam exatamente a mesma coisa. Então, se elas significam exatamente a mesma coisa, não é essa a resposta, né? Porque eu teria 3 respostas. Então, eu estou entre por quanto e como, a letra B e a letra C. Então, basta que eu encaixe lá na questão para eu poder ver. Você também pode ir no chute, né? Você pode